Sabe aquele suspense que começa com uma situação que parece não ter saída? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um crime que parece perfeito. Um crime que acontece num lugar de onde escapar é simplesmente impossível. É isso. Tudo começa com essa frase. Simples, né? Direta. Mas é ela que dá o pontapé inicial para todo o mistério. A noiva do irmão da nossa protagonista, puf, sumiu. E é aí que o negócio complica. Porque ela não desapareceu de um lugar qualquer, não. Pensa só, um hotel de luxo, super chique, mas que está completamente isolado do resto do mundo por causa de uma nevasca daquelas. Sabe, ninguém consegue entrar e, o que é mais importante, ninguém consegue sair. E quando a gente acha que a situação já está ruim o suficiente, vem a bomba. O que parecia ser um caso isolado, na verdade, se revela como só mais uma peça de um quebra-cabeça muito, mas muito maior. Ok, então a primeira peça desse quebra-cabeça todo é a Lore. E o sumiço dela é bizarro. Não é só por causa da tempestade lá fora. Ela desaparece de um quarto que estava trancado, por dentro, e não deixa nenhum rastro, nada. Mas poucas pistas que ficam para trás só deixam a história mais esquisita. Olha só, um colar de ouro quebrado perto da porta. Isso já grita violência, né? O celular dela sumiu, mas todo o resto tá lá. Malas, roupas, tudo. Quem foge leva só o celular. E para fechar, a informação de que ela e o noivo brigaram feio na noite anterior. Isso, claro, já joga um baita holofote de suspeita bem em cima dele. E bem no meio desse caos todo quem aparece? A nossa protagonista. A ironia é que a pessoa mais qualificada para desvendar esse mistério todo já está lá, só que por pura coincidência. E para piorar, ela está num momento de total vulnerabilidade. E aí a gente entende o drama pessoal dela. De um lado, temos a detetive Ellen Warner, uma profissional de ponta da divisão de homicídios, acostumada com o pior do ser humano. Do outro, a realidade dela agora, uma mulher de licença, afastada por causa de um trauma pesado. Ela é a pessoa certa, no lugar certo, mas, com certeza, no pior momento possível da vida dela. E esses fantasmas que assombram ela não são pouca coisa, não. Tem um ataque que quase a matou no último caso, que foi o que a colocou de licença. Tem a morte do irmão mais novo dela, o Sam, uma ferida que nunca fechou, e, para amarrar tudo isso num nó bem apertado, a mulher que sumiu é a noiva do único irmão que restou, o Isaac. O irmão com quem ela tem uma relação, assim, super complicada. Agora vamos falar do cenário. Porque, nesse caso, o hotel não é só um pano de fundo. Ele é praticamente um personagem. Um personagem com um passado bem sombrio que insiste em não ficar quieto. E olha só que contraste bizarro. O que hoje é o Le Sommet, um hotel de luxo, 5 estrelas, refúgio de gente rica, antes era um sanatório para tratar tuberculose. Ou seja, um lugar de muita doença, de muito sofrimento, de morte. A arquitetura mudou pouco. Então, fica a pergunta, será que a energia daquele tempo ainda está por lá? O mais sinistro é que o hotel não tenta esconder essa história. Pelo contrário, ele transforma o passado em arte. Tem itens médicos super macabros daquela época, tipo escarradeiras que os pacientes usavam, capacetes estranhos, instrumentos cirúrgicos, tudo exposto em vitrines de vidro como se fosse peça de museu. O passado não só tá presente, ele tá te observando de cada canto, sabe? Isso cria um clima de terror psicológico que é pesado. E é bem aqui que a coisa engrossa de vez, porque o sumiço da Laurie não foi o primeiro. Parece que alguém ou alguma coisa vem fazendo gente desaparecer desse exato lugar há um bom tempo. Essa linha do tempo transforma um drama familiar num filme de terror. Pensa bem, em 2015, o arquiteto que projetou a reforma do hotel some do canteiro de obras. Detalhe, depois de ser atacado por alguém usando uma máscara de gás. 3 anos depois, em 2018, uma funcionária, a Adele, desaparece depois do expediente. Dizem que foi arrastada na neve. E agora, a Laurie. Todos conectados por esse mesmo lugar. É de arrepiar. Então, a grande questão é essa, né? A gente está olhando para uma série de coincidências muito, muito bizarras, ou tem um assassino em série assombrando os corredores desse hotel? Como a polícia não consegue chegar por causa da nevasca, a investigação tem que acontecer ali mesmo, entre eles. O que significa que o perigo não tá lá fora, na tempestade. O perigo tá preso ali dentro junto com todo mundo. E claro, todas as atenções se voltam para ele, o Isaac, o irmão da nossa detetive e noivo da desaparecida. O comportamento dele é muito estranho. Ele se esquiva das perguntas. E aquela briga com a Laurie na noite anterior, né? Isso coloca como o suspeito número 1, sem dúvida. E aí que a suspeita vira quase uma certeza. A Ellen, com aquele olhar treinado de detetive, vasculha o quarto de novo e acha o que ninguém tinha visto. Manchas de sangue.
Mínimas, quase invisíveis no carpete. Mas é sangue. E isso muda tudo. Confirma o pior. A Lauren não foi embora por conta própria. Alguma coisa bem violenta aconteceu ali. É uma coisa de louco, né? Como uma única pista, um detalhe minúsculo, pode virar o jogo completamente. O que era um caso de pessoa desaparecida, de repente, vira uma caçada a um assassino. E no final, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. O verdadeiro monstro dessa história é o próprio prédio, com toda a sua energia sombria e seu passado macabro? Ou é alguém de carne e osso, que está ali escondido entre eles, só esperando a chance de atacar de novo? A resposta, com certeza, está em algum daqueles corredores.